Você pediu algo novo e Deus começou pelas despedidas. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Quartinho da Bagunça, episódio 14 de 30. 14 de 30, nós já estamos indo para a primeira metade do nosso desafio. E eu estou muito feliz, porque antes de começar esse desafio aqui para vocês, com vocês, para a gente entender como que é realmente uma cabeça, né, de uma terapeuta também, que tudo que acontece aí acontece aqui também, tá? Quando eu comecei esse desafio, eu tinha feito já um comigo mesma. Aqui eu não consigo vir às vezes todos os dias, mas eu fiz um desafio comigo mesma de 100 dias de Quartinho da Bagunça. E hoje eu completei o episódio 50 de 100 e eu estou indo todos os dias. Tem dia que eu abro a câmera só pra chorar. E tem dia que eu dou nome aos bois. E tem dia que eu tô lá totalmente satisfeita ou totalmente insatisfeita, totalmente brava, mas eu mantive uma coisa que pra mim, claro que eu não vou terminar em 100 episódios, tá? Mas eu mantive uma coisa que pra mim era muito difícil, era muito desafiador, que era manter a constância em algo que eu quero, algo que me aproxime dessa terapeuta de milhões que eu sou. Inclusive, eu acabei de ouvir aqui um áudio de um amigo, um querido, e também um cara que já foi meu cliente, meu paciente, e ele falou, você é incrível, você é incrível, eu tive muita sorte de passar com você. Isso enche meu coração de alegria. Mas eu tinha esse bloqueio de não conseguir manter a constância no que eu queria fazer para me aproximar dessa pessoa que eu sou. Eu me afastei dessa pessoa, dessa versão, e aí eu me perdi dela muitas vezes. Só que a vida traz pra gente pessoas muitas vezes para lembrar, né, de quem nós somos. Algumas pessoas para tentar ensinar quem nós somos e outras pessoas para nos lembrar de quem nós realmente somos, e a gente só tá desconectado, a gente só tá um pouquinho distante e que a gente consegue chegar junto e conectar de novo para poder se assumir na vida. Eu fiz uma anotação aqui que eu peguei de um vídeo maravilhoso do Fê Alves. Ele falou, em 21 dias, fazendo aquilo que te aproxima do que você quer, muda a sua crença. Muda uma crença, mudam as crenças. Com 90 dias, transforma um hábito. E com 365 dias fazendo o que você quer, o que precisa ser feito para te aproximar daquela pessoa que você quer, daquela versão que você quer, isso muda o seu destino. E eu gravei isso porque eu achei tão incrível, tão maravilhoso. Então, 21 dias muda uma crença, nós já estamos chegando lá, hein, aqui. 90 dias muda um hábito e 365 dias muda o seu destino. E muitas vezes, quando a gente pede algo, a gente, eu falo a gente porque eu tô ali, né, no balaio junto com você. Eu peço, mas eu não quero soltar. Por mais que aquela versão que eu esteja vivendo, aquela fase que eu esteja vivendo, não esteja bem, não esteja de acordo, não seja aquilo que eu quero viver, eu fico muitas vezes com um olhar de escassez e pensando, mas eu só tenho isso, e se eu abandonar isso, o que vai ser de mim? Você já deve ter visto, ou de repente você passou, ou de repente você vive um relacionamento, vamos colocar aqui um relacionamento de casal mesmo, em que você olha e fala assim, meu companheiro é tóxico, minha companheira é tóxica, mas se eu deixar ele, o que vai ser da minha vida? A minha avó, ela usava uma frase que ela falava assim, ruim com ele, pior sem ele. E ela falava essa frase para todas as mulheres que queriam se separar, sendo da família ou não. Ruim com ele, pior sem ele. Ruim com ele, pior sem ele. E depois de muitos anos, eu descobri, conversando com a minha avó, já em outro plano, eu descobri o que ela quis dizer com aquilo. A minha avó cresceu ouvindo a mãe dela falando. O meu bisavô, no caso, ele se desviveu. E a minha avó, isso aí devia ser nos anos 20, né? Para ela ter uma casa com, acho que são 6 filhas, eram 6 filhas, naquela época era muito desafiador. E quando o meu avô desviveu,
meu bisavô, quer dizer. Isso provavelmente ela repetia para todas as filhas, porque ela era ela e as filhas. Ruim era com ele, mas pior é sem ele. E a minha avó levou isso para a vida, como uma crença de ruim com ele, pior sem ele. E eu ouvi a minha irmã repetindo isso, eu ouvi a minha mãe repetindo isso, e eu falei, comigo não. Só que hoje eu tô passando por isso, comigo mesma. Quando eu comecei esse vídeo, que eu falei, você pediu algo para Deus e ele começou pelas despedidas. Ruim com essa minha versão, pior ainda sem ela, porque eu não sei o que vem depois. Esse é o grande medo que a gente tem do outro lado, o medo da morte que a gente tem de, mas se eu for para lá, o que vai acontecer? O que tem depois do véu? Então, assim, depois dessa minha versão que aprendeu que eu preciso deixar ir, eu vou encontrar uma nova que já vai saber aonde pisar, que já vai saber pelo menos aonde não pisar. E assim a gente vai evoluindo. E muitas vezes eu não solto aquilo que tá me aprisionando. Também falei esses dias aqui no vídeo que o barco, ele tem a âncora justamente para ele ficar preso no cais e ele não se sair por aí e ficar à deriva. Mas ao mesmo tempo que ele tá seguro, ele tá preso. E eu sempre falei isso desde criança. Eu falo, olha que absurdo. Eu já era uma criança já muito fodástica. Eu falava assim, a pedra que eu me seguro é a pedra que também me segura. Então, hoje, eu vou aproveitar que hoje, dia 6/6 de 2026, número 6 é o número cabalístico que fala de harmonia, que é o meu número de missão. Eu quero me despedir das minhas versões, mas eu quero me despedir com muito amor. Eu quero me despedir porque elas também não souberam o que fazer muitas vezes, mas foi com elas que eu estive todos esses momentos. Então eu quero agradecer a todas essas minhas versões, eu quero me despedir delas e eu quero desejar uma boa-vinda para essa nova mulher que chega, que procura primeiro se harmonizar consigo mesmo. Eu estava conversando com uma amiga esses dias, tá vendo como o vídeo tem muitas camadas, né? Eu conversando com uma amiga muito querida, e eu falei para ela assim, eu sempre tive a crença de que eu precisasse de alguém para me completar. Quando eu preciso de alguém para me completar, eu acreditava que alguém fosse olhar para mim e falar assim, nossa, Cris, o seu balde tá furado, tá vazando tudo. Faz assim, ó, deixa eu te ajudar, deixa eu fechar esse buraco e assim você vai poder ter seu balde cheio. Eu sempre esperei que alguém fizesse isso por mim. Sempre esperei. Em tudo na minha vida. Quando, na verdade, ninguém vai tapar o buraco do seu balde. Ele vai continuar vazando, vazando e vazando. Então, se você quiser ter uma versão sua que você possa transbordar nessa versão, que ela possa se transbordar em você e que nas suas relações e em tudo que você quer, você consiga transbordar, você precisa primeiro fechar o furo que tem no seu balde, porque ele está saindo tudo que é de mais importante de você mesma. Então hoje, no dia 6/6, um dia de um portal de harmonia, eu escolho me harmonizar comigo em primeiro lugar. Porque se eu me harmonizo comigo, qualquer pessoa que chegar do bem vai transbordar em mim. E é só isso que eu peço hoje. Muito obrigada e até o dia 15/30. Realmente ali o meio do nosso desafio.